Seja bem-vindo ao canal Testando seu Conhecimento Bíblico. Vamos mergulhar na Bíblia de forma dinâmica e divertida. Estão preparados? Vamos começar! Primeira pergunta. Qual destes abaixo Jesus chamou de Boanerges? Número 1, Pedro. Número 2, João. Número 3, Felipe. Número 4, Tomé. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, João. Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. Marcos, capítulo 3, versículo 17. Segunda pergunta. Qual o menor livro da Bíblia Sagrada? Número 1, 1 João. Número 2, 2 João. Número 3, 3 João. Número 4, Judas. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, 2 João. 2 João contém um capítulo e 13 versículos. Terceira pergunta. Qual o significado de Emanuel? Número 1, Deus eterno. Número 2, Deus conosco. Número 3, Deus poderoso. Número 4, Deus justo. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Deus conosco. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Mateus, capítulo 1, versículo 23. Quarta pergunta. Qual destes rios abaixo saía do jardim do Éden? Número 1, Nilo. Número 2, Tigre. Número 3, Jordão. Número 4, Pison. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, Pison. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. Gênesis capítulo 2, versículos 10 e 11. Quinta pergunta. Qual destes itens abaixo Jesus recebeu de presente quando nasceu? Número 1, incenso. Número 2, roupas. Número 3, vinho. Número 4, pão. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, incenso. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Mateus capítulo 2, versículo 11. Sexta pergunta. Quem anunciou o nascimento de Jesus para Herodes? Número 1, os pastores. Número 2, os magos. Número 3, o sacerdote. Número 4, João Batista. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, os magos. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram:
Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Mateus capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Sétima pergunta. Para onde foram os demônios expulsos dos gadarenos? Número 1, para os bois. Número 2, para os porcos. Número 3, para os camelos. Número 4, para os cavalos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, para os porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Mateus capítulo 8, versículo 31 e 32. Oitava pergunta. Como se chamava a mulher que Herodes tomou de seu irmão como esposa? Número 1, Jezabel. Número 2, Salomé. Número 3, Raabe. Número 4, Herodias. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, Herodias. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. Mateus capítulo 14, versículos 3 e 4. Uma pausa para lembrar. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Vamos continuar? Nona pergunta. Qual a ordem do sacerdócio de Zacarias, pai de João Batista? Número 1, Melquisedeque. Número 2, Arão. Número 3, Abraão. Número 4, Abias. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, Abias. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Lucas capítulo 1, versículo 5. Décima pergunta. Para quem Lucas escreveu o evangelho que leva o seu nome? Número 1, Pedro. Número 2, Teófilo. Número 3, Timóteo. Número 4, Apolo. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Teófilo. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Lucas capítulo 1, versículo 3. 11ª pergunta. Como se chamava a ama de Rebeca? Número 1, Ana. Número 2, Débora. Número 3, Raquel. Número 4, Ruth. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Débora. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho cujo nome chamou de Alom-Barcute. Gênesis capítulo 35, versículo 8. 12ª pergunta.
quem o Senhor feriu com grandes pragas por causa de Sara, esposa de Abraão? Número 1, Ló. Número 2, Arioque. Número 3, Golias. Número 4, Faraó. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, Faraó. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 17. 13ª pergunta. Como se chamava o homem que habitava em Lida e que jazia 8 anos paralítico? E Pedro, usando o nome de Jesus, o curou? Número 1, Silas. Número 2, Apolo. Número 3, Demas. Número 4, Enéas. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, Enéas. E achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhes Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Atos capítulo 9, versículos 33 e 34. Não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Versículo para meditar. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Salmos 40, versículo 16. E aí, quantas perguntas vocês acertaram? Deixe nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. Até o próximo desafio. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tchau!